Olá, hoje o papo é com uma pessoa que é sinônimo de jornalismo sério, profundo e inquieto. Historiador, advogado, jornalista, depois de atuar como âncora por 20 anos no Jornal da CBN, emissora que também ajudou, teve no início da fundação, e protagonizar programas memoráveis como Roda Viva e Opinião Nacional na TV Cultura. Aos 79 anos recém-completados, ele é outro ariano aqui, fez aniversário dia 26 de março, eu faço dia 23, pertinho aí a data de celebração. Ele segue em plena atividade, seja como âncora do jornal da Nova Brasil FM, como produtor de conteúdo no seu canal no YouTube, ou como palestrante, autor de livros que vão do jornalismo à filosofia budista. Neste episódio do Age Free World, vamos falar sobre como é envelhecer na mídia, o que o etarismo ainda impõe aos profissionais experientes e como manter a relevância em um mundo que segue mudando cada vez mais rápido. A conversa promete ser afiada, provocadora e cheia de insights. Seja muito bem-vindo, meu querido Heródoto Barbeiro. Muito obrigado pela gentileza. Para mim é uma honra estar aqui e poder, então, trocar uma ideia com você. Muito obrigado. Eu agradeço. Heródoto, você tem quase 6 décadas de carreira e segue atuando diariamente no rádio, na internet, escrevendo, comentando. Já te perguntaram quando é que você vai parar? Ou pior, te olharam como se fosse hora de parar? Olha, não me perguntaram ainda quando eu vou parar, mas eu mesmo já me perguntei quando é que eu vou parar. Entendeu? Eu já marquei essa minha paralisação já umas 2 ou 3 vezes, mas fui atropelado por fatos do cotidiano. Eu tenho uma ideia de parar o ano que vem, agora, no começo do ano que vem. Mas se acontecer qualquer coisa no meio do caminho, eu continuo. Se não, eu paro. E o que aconteceu para você ter mudado de ideia, né, mais recentemente, se você puder contar? O que aconteceu é o seguinte, são os acontecimentos do dia a dia, do cotidiano. Eu tenho, juntamente com outras pessoas, feito algumas pesquisas na área de comunicação. E tenho publicado livros a respeito disso também. Então, eu andei estudando isso. E a hora que você começa a estudar, você começa a conversar com uma pessoa, começa a conversar com outra, vai numa escola, dá uma palestra, faz um lançamento de livro e tudo mais. Aí começam a surgir, então, os convites para você fazer coisas. E aí surgiu um convite para mim inesperado de trabalhar numa empresa que é a Tati, pertencente a um professor que foi meu colega de aula no Objetivo, professor Chaim Zahar. Foi meu colega. Eu sou tão velho quanto ele. Ele nega, ele fala que não é nada disso, que ele é 30 anos mais novo que eu. Mas ele, além de ser um empresário de sucesso na área educacional, ele é também um empresário de sucesso na área de comunicação. Ele tem muitos veículos de comunicação. Então foi ele que me convidou, disse, você não quer vir fazer aqui o jornal de manhã na Nova Brasil? E eu topei, e eu estou fazendo. Eu tenho feito o jornal, gosto muito do jornal, gosto das pessoas. Enfim, estou tendo uma experiência lá na Nova Brasil que eu não tive em outros veículos de comunicação que eu trabalhei. Fora isso, eu também continuo lá no R7, que é o canal do Grupo Record. É verdade. Né, que é o R7. E lá eu tenho publicado vídeos, tenho publicado artigos, continuo escrevendo artigos. E, para você ter uma ideia, juntamente com outros 2 colegas, estamos preparando um outro livro agora sobre comunicação para o SENAC. Então, quer dizer, você fica mexendo com comunicação, você não consegue se afastar dela. Interessante. Eu tive uma conversa também no nosso podcast aqui com uma atriz, que é Clarice Nisquier, que protagoniza Alma e Moral, uma peça incrível, né, escrita pelo Rabino Newton Bonder. E quando eu perguntei para ela como é que funciona a aposentadoria no mundo da arte, tendo uma Fernanda Montenegro produzindo aos 95, ela falou, eu acho que no mundo corporativo as pessoas de alguma forma, e você apresentou muito tempo o mundo corporativo, né? Então estou entrando num tema aqui que você conhece profundamente também, mas no mundo corporativo as pessoas meio que trabalham ainda esperando o dia que elas vão conseguir se aposentar. Mas na arte, no caso da dramaturgia, como ela explicou, eu na verdade vou para o teatro para viver, não é para me aposentar. Então talvez o que você está trazendo aqui, né, que é a comunicação, é o que talvez te faça sentir vivo. De fato, eu acho que eu acho que quando você trabalha, por exemplo, de arte, mas estou falando de comunicação de uma maneira geral,
Você não tem data para se aposentar. Uhum. Você pode marcar uma data. Ele chega lá, como eu te falei, já marquei e não me aposentei. Marquei uma nova data. Você vai bom, então você vai parar no começo do ano que vem? Não sei. Vai depender do que acontecer pelo meio do caminho. Porque uma das vantagens ou desvantagens de trabalhar com comunicação é que você sabe como as coisas começam, mas nunca sabe como elas terminam. Meu dia eu nunca sei, eu só sei o que eu vou começar a fazer. Uhum. Ao longo do dia, vão surgindo muitas coisas e você se envolve com elas, né? E no dia seguinte é diferente, e no outro dia é diferente também. Então, uma coisa que não existe nessa área de trabalho é rotina. Uhum. A única rotina é chegar no horário, que nem eu cheguei aqui hoje para conversar com você. Né? Eu chego, se você ter uma ideia, eu levanto 15 para as 5 da manhã. Uhum. Eu saio da minha casa 5:30 da manhã. Há muito tempo já eu não tenho carro. Propositadamente eu não tenho carro para poder andar a pé. Aliás, eu que sou velho, preciso andar a pé. Então, uma ideia, nem Kombi eu tenho mais, vendi minhas Kombi e tudo. Puxa, Kombi também? Tinha Kombi, tive muita Kombi. Então, eu saio da minha casa às 5:30, pego aqui o 99, na volta, eu saio lá do local onde eu trabalho, na Berrini, pego o trem, desço na estação Pinheiros, pego a linha amarela, desço aqui em Higienópolis. Então, eu sou obrigado a subir escada, descer escada, andar e tal. Então, todos os dias, eu ando no mínimo 6.500 passos aproximadamente. Hoje, por exemplo, que é uma quinta-feira, no final da tarde, já andei, para você ter uma ideia. Eu vou para o yoga. Eu faço yoga já há muitos anos aqui no Narayana, que é uma escola antiga aqui de yoga aqui da região. Vou fazer yoga hoje. Uhum. E fora outros exercícios que eu faço ao longo do dia. Se você disser, mas você vai na academia? Não, eu não vou. Eu não vou na academia subir escada, só posso subir escada do metrô. Por que eu vou lá na academia ficar andando em cima de uma esteira? E outra coisa, quando você se torna pedestre, como eu, já sou pedestre há mais de 10 anos, tal, você fica conhecendo a cidade que você mora. Uhum. De carro você não vê nada. Mas não é seguro. De fato. Eu, por exemplo, nasci no centro de São Paulo, morei no centro de São Paulo, trabalhei no centro de São Paulo, trabalhava até recentemente lá. Eu, por exemplo, quando vou no centro de São Paulo, não vou nem de relógio. Já sabe, né? Eu tiro o celular do bolso. Uhum. Tá? Mas eu digo o seguinte, eu acho que essas coisas é que movimentam a gente. Agora, quando for parar, não sei, não faço a menor ideia. Agora, você já foi muita coisa, apresentador, telejornal, repórter, âncora, comentarista, professor, youtuber, bastante coisa. né? Eu costumo Historiador. dizer o seguinte, toda vez que o cavalo passou arreado na minha frente, eu montei. Algumas vezes ele se atirou na primeiro muro que tinha ali na frente. Que história é essa? Você já se arrebentou em algumas cavalgadas, é isso? Já passei por várias dessas quedas, né? Uhum. Mas eu me inspiro muito nas formigas. Tem dois bichos que eu me inspiro bastante. Eu tenho um livrinho publicado. Um capítulo é o que as formigas me ensinaram, o outro é o que as abelhas me ensinaram. Então, o que as formigas me ensinaram? Você destrói o formigueiro, dali um minuto elas estão de novo pegando tijolinho por tijolinho. Eu sou assim. Caiu o meu ideal, caiu o meu projeto, já muitos caíram. Eu, no dia seguinte, começo a voltar de novo. E o outro aprendi com as abelhas. E, aliás, eu não sei se você sabe, eu tenho uma reserva ambiental. Não sabia. Em Mogi das Cruzes. E lá eu tenho tive, agora não tenho mais, uma criação de abelhas e eu fui apicultor. Você sabia que eu fui apicultor? Pô, eu não incluí aqui na chamada. Você está me ferrando aqui. Apicultor amador. Então, eu levei picada para burro, levei, verdade. Mas o que eu aprendi com as abelhas? Eu aprendi que a operária e a rainha são exatamente o mesmo filhotinho. O mesmo ovo, o mesmo filhotinho. Aí eu falei, um pouquinho. Quantos dias vive a operária, já que a gente está falando de idade? 45 dias. Quanto vive a rainha? 5 anos. Qual é a diferença? É que a rainha é alimentada com vitamina E da geleia real. Adivinha qual é a vitamina que eu tomo? Agora, o segredo da longevidade está sendo revelado agora no nosso podcast. Entendeu, não? Me inspirei nas abelhas lá. Sensacional. Eu tomo vitamina E. Agora, além da vitamina E, que você se inspirou na sua época de apicultor, e que você sente que te ajudou e te ajuda ainda a se tornar
a seguir se tornando relevante, né, num mercado que deu várias piruetas, né, se a gente olhar a comunicação nessas 6 décadas quase que você está atuando, né, já deu várias piruetas, já foi ameaçado muitas e muitas vezes. O que te ajudou, além da vitamina, nesse processo de reinvenção? Olha, eu acho o seguinte, é a gente entender, isso eu aprendi quando eu era, na época, professor de História, que a sociedade está em constante mudança, constante mutação. Se você dizer, bom, você não gosta de coisa antiga? Gosto. Você gosta de música? Gosto. Mas eu não sou daquele, no meu tempo era assim, no passado era melhor, não. Entendeu? Então você vai dizer, bom, o jornalismo hoje não é tão bom quanto o passado. Pode não ser, mas eu vou fazer o que ele... Entendeu, não? Eu não estou usando mais, estamos usando agora... Não tem mais jornal de tinta e papel. Está acabando. Você acha que eu vou ficar chorando porque acabou o jornal de tinta e papel? Eu trabalhei no Diário Popular. Eu tive coluna no Diário Popular. Tinta e papel. Ainda publico, você tem uma ideia, uma coluna no jornal chamado Gazeta de São Paulo, que é de tinta e papel. Mas eu sei que está acabando, pô. Então, onde é que eu tenho que botar meus artigos? Eu tenho que botar na internet. Então, se você entrar na internet, eu tenho lá a seção chamada Parece, mas não é. E eu publico, então, em vários lugares, inclusive na internet. Ou seja, aquela imprensa de tinta e papel foi substituída pela imprensa escrita de bits e bytes. Então, eu não estou agarrado lá. Estou dando um exemplo, outros exemplos. Então, acho que é isso que me inspira, de olhar e entender que as coisas sempre mudaram, mas nunca mudaram com a velocidade que está acontecendo agora. É um fato histórico. A velocidade se acelerou de uma maneira tal que ele tem que estar atento para viver essa... Ou então você vive no passado. Bom, então, o que mudou foi o seguinte, mudou a maneira pela qual você chega à notícia, na qual você escreve, na qual você apresenta. Hoje, por exemplo, é muito mais fácil. Eu trabalhei no Roda Viva, como você sabe, e no Jornal da Cultura, Também. e no Jornal da Record News. Então, por exemplo, quando você fazia um programa de televisão, você tinha que levar o convidado lá. Lá na Record News, eu falava, deixa eu entrevistar o cara por Skype. Não, porque está sinal de pobreza. Não é mais fácil, não tem que carregar o cara. Não, aí mandava o carro da Record ir buscar o cara, aí o cara ia na portaria, chegava lá, o cara não tinha documento, não podia entrar. Entendeu, não? Estressante. Hoje, eu entrevisto todos os dias, eu treino, né? Todos os dias, eu entrevisto 3, 4 pessoas. Inclusive, atualmente, sobre o Papa, né? Por onde entram? Entram pelos canais de Skype, Vmix e outros, como esse que nós estamos falando aqui. Entre outras coisas, mudou muito, ficou fácil chegar nas pessoas. E eu bato na porta e pergunto se ela quer ser entrevistada ou não. Tá. Agora, e o que não mudou? Eu estou curioso também para saber o que não mudou. O que não mudou? Claro. É. O que não pode mudar é perseguir a ética, perseguir a isenção, perseguir a democracia, a defesa da democracia, perseguir os direitos humanos, partir do princípio que as pessoas são inocentes até prova em contrário. Isso não pode mudar. Porque se isso mudar, nós vamos enterrar a nossa civilização. A coisa que mais me inspira, para você ter uma ideia, é um cara do passado. Eu falo no ar isso todo dia. Não falo para as pessoas, falo para mim. Jornalismo é o exercício diário da inteligência e a prática cotidiana do caráter, assinado Cláudio Abramo. Todo dia eu abro os jornais falando isso. Estou falando para eles, não, estou falando para mim, pô. Aí eu me pergunto, será que eu estou fazendo o que eu estou falando aqui? Então, acho que é isso que movimenta. Legal. E como historiador, né, acho que talvez você tenha uma visão ampla sobre como a sociedade também lidou com o envelhecimento em diferentes épocas, talvez, né? Eu vou migrar para cá nossa conversa. Se você olhar para esse tema, onde você sente que a gente está, né, nesse ciclo histórico? O que você sente que a gente está avançando ou regredindo no tema do envelhecimento, reconhecendo que de verdade a gente está com uma expectativa de vida cada vez mais ampliada, já se fala que, né, assim, vai ser comum pessoas com mais de 100 anos, hoje é mais raro, mas está sendo cada vez mais comum. Como é que você avalia o ciclo atual quando a gente olha para o envelhecimento? Então, olha, é o seguinte, essa é uma nova realidade. Eu me lembro quando, ano passado, quando o pessoal dizia, nossa pirâmide etária.
existe pirâmide etária? Não existe mais. É verdade ou não? Hoje ela parece muito mais um quadrângulo, não era? A base encolheu muito e lá em cima ela esticou. Eu estou fazendo parte dessa turma lá de cima que está esticada lá em cima, os velhos. Eu até queria falar uma coisa para você. Uma vez fui aí no Centro Rebouças e o cara que abriu a palestra era um jovem, politicamente correto e tal, e era eu e mais algumas pessoas. E ele falou, não, porque você é um longevo. Os longevos, eu falei, escutar um pouquinho. Eu não sou um longevo. Eu sou um velho, pô. Eu falo no ar lá. Hoje mesmo eu brinquei lá. Eu não podia votar nisso aí. Eu sou um velho, pô, tenho mais de 75 anos. Como é que eu vou votar no Papa? Então eu acho o seguinte: as pessoas, às vezes, ainda por resquício do passado, elas têm vergonha de dizer que são velhas. Eu não tenho vergonha porque eu sou velho. Quer eu queira, quer eu não queira, então eu estou com 79, pô. O Buda morreu com 80, eu estou com 79. Interessante, porque quando eu entrevistei o Milton Jung, ele falou assim, até cunhei, peguei um bordão dele, eu sou velho graças a Deus. eu falei, vou adotar, viu, Milton? Virou meu bordão também, eu estou com 59 para 60. Grande jornalista. Eu ainda sou ouvinte do Bob. Como meu jornal termina antes, eu sou ouvinte dele, eu venho ouvindo o Milton. Ah, que legal, que legal. E agora você citou Buda, né? E como budista, né? Como é que você lida com o envelhecer? Tem alguma prática de meditação, ensinamentos que vêm do budismo, que te ajudam a viver esse processo de uma maneira... Você já trouxe, assim, do ponto de vista profissional, né? Como é que você lida com isso? O que você faz em termos de exercícios no dia a dia? Mas, assim, o espiritual mesmo, o mental, como é que você... O quanto o budismo te influencia, o que eventualmente ele te ensina e pode ajudar outras pessoas a envelhecer sem autopreconceito, né? Porque não poder assumir que é velho é uma prática de preconceito contra si mesmo também, né? Exatamente. Olha, o budismo ajuda bastante. Por que razão? O budismo é a religião do tempo presente. O budismo não se preocupa com o passado e nem se preocupa com o futuro. O budismo só se preocupa com o agora. Esse é um ponto. Segundo, o budismo te ensina, e eu treino isso, a controlar a sua mente. Então, em vez de eu ficar chorando as pitangas e me arrependendo amargamente de ter virado corintiano lá no passado e o Corinthians não ganhar mais nada, eu fico olhando para hoje e digo, mas nós temos um estádio, bababá, bababá. Então, o budismo, ele é uma prática que ajuda a controlar a mente. E muitas vezes as pessoas acham que ficar velho é ficar chato, ficar amargoroso, é ficar chorando o que aconteceu, se arrependendo eternamente das coisas e não consegue fazer uma coisa que o budismo ensina. Vira a página. Pô, mas esse cara fez isso para você. Vira a página. Mas eu fiz aquilo. Vira a página. E a gente vai virando a página. Na medida que você vai virando a página, novas páginas prontas para serem preenchidas são apresentadas a você. É uma prática que qualquer pessoa pode fazer, um treino, na verdade, do budismo, não é? Sem entrar aí nas questões de ordem teológicas e tal, e tal, e tal. Apenas estou falando na parte de prática. Muito legal. E aproveitando então que a gente entrou nesse tema, quando a gente fala de terceira idade, o que você considera que é verdade e o que é ilusão? Eu acho que isso é uma bobagem, desculpa, pessoalmente. Eu não tenho terceira idade, tem uma idade só, meu. Está cheio de cara de 19 anos que pensa como antigamente o velho. Então, eu acho que idade não tem primeira idade. Idade é o dia ou de hoje. Como é que você está se sentindo? O que você está fazendo? Como é que você está colaborando para deixar as coisas melhor do que aquelas que você encontrou? Esse é um puta desafio, né? Eu não quero sair daqui sem deixar um pouco melhor daquilo que eu encontrei. Então, eu acho que essa é uma questão que nos move. E pelo que você gostaria de ser lembrado, já que você entrou nesse tema, Heródoto? Quando fala, pô, Heródoto Barbeiro, qual que é a frase ou a maneira como você gostaria de ser lembrado quando você não estiver mais aqui? Não faço a menor ideia. Não faço a menor, não sei, não faço a menor ideia, não sei. Como conheci muita gente, fiz muitas coisas, passei por vários lugares, não sei, as pessoas talvez possam se lembrar de alguma coisa que eu faço, mas não, eu não quero nem que a Câmara Municipal de São Paulo coloque meu nome numa rua. Puxa, ou numa praça. Nem na praça. Eu fico metendo o pau na Câmara Municipal
Não quero, não. Uhum. Nem aceitei colar, que não quero. Eu fico metendo pau na Câmara Municipal lá, que os caras têm um orçamento bilionário, e eu vou receber. Não. Eu já falei para minha mulher, não deixa eu botar meu nome na praça, não, por esse cara que eu não quero. Não Legal, porque agora preciso. está registrado também no podcast, então É, vamos aí, não guardar tem isso como um loucura, não. documento oficial. Não, Tá bom. não. E aqui um tema, eu gosto muito de explorar o tema da intergeracionalidade, ou seja, das relações entre as múltiplas gerações. Nessa sociedade que a gente está vivendo, que tem uma cultura de muito falar e pouco escutar, como é que você está vendo né, essa relação entre pessoas mais idosas, pessoas mais jovens? Você tem algumas sociedades ainda como determinados povos ancestrais, né, aqui mesmo no Brasil, que ainda cultuam muito o respeito e a escuta do ancião. Sociedades também mais antigas, como a sociedade, por exemplo, japonesa, que tem muito esse olhar. E aqui no Brasil, você sente que a gente está evoluindo ou involuindo nessa relação? Como é que é essa visão na sua perspectiva? Olha, eu acho que, de uma maneira geral, a juventude está sendo cada vez mais irreverente. Mas ser irreverente não quer dizer ser necessariamente ser desrespeitoso. Uhum. Eu acho. Não é. Por quê? Porque respeito a gente tem que ter pela pessoa, independentemente da idade que ela tenha. Não importa se ela tem 10 anos, 50, ou 60, ou 80. Por que eu vou, com 80, ser mais respeitado do que quando eu tinha 20? As pessoas têm que ser julgadas pelo seu caráter, pela sua ética, pelo seu comportamento. A idade, para mim, é apenas vamos dizer assim, um detalhe. E eu sei que essa pergunta você deve ter respondido milhões de vezes, então não sei se você vai responder com a mesma resposta ou com alguma coisa que possa surgir hoje, mas ainda tem muitos jornalistas chegando no mercado, ainda existem cursos de jornalismo, tudo mais tal, tem sempre o tema da obrigatoriedade do diploma, não é mais obrigatório e tudo mais, mas de qualquer forma, eu fui jornalista quando eu estudei lá, década de 80, na PUC, ainda era obrigatório o uso do diploma para você exercer a profissão. Mas que conselho você dá? Você deve conversar muito com profissionais mais jovens também. Que você costuma orientar, dizer para esses profissionais jovens que estão iniciando a carreira e querem, de alguma forma, se inspirar em pessoas como você e muitas outras que ainda estão na ativa ou que não mais estão na ativa, para também terem carreiras bem-sucedidas? Olha, pelo que eu entendo, as melhores escolas de jornalismo estão na Europa e nos Estados Unidos, onde não é obrigatório diploma. Uhum. Eu tenho diploma de jornalista. Fui obrigado a fazer. E lá na Casper Liber. Uhum. Mas eu pergunto o seguinte, na minha opinião, não é necessário o diploma. É bom ir para a escola? É. É bom aprender com os professores? É. Mas o diploma é desnecessário. Se os melhores jornalistas do mundo não tem diploma, e qualquer um pode ser jornalista, o cara é médico, é jornalista nos Estados Unidos, o cara não tem problema. Ou engenheiro, por que não? Jornalismo não pode ser uma profissão como ser médico, como ser engenheiro, como ser advogado. Não, não. O jornalismo é um reconhecimento por parte da sociedade daquele que está publicando ideias. Se ele foi para a escola, se ele não foi, não, eu estou avaliando por aquilo que você faz, que você diz, que você escreve. Então, eu vejo isso. Agora, há dificuldades? Há. Qual é? O pessoal mais jovem treina pouco leitura. O pessoal mais jovem lê muito pouco. Muito pouco. Tem uma ideia, não só o jovem, mas o pessoal lê muito pouco. Uhum. Eu fui treinado a ler desde moleque. Eu leio muito. Mais de um livro simultaneamente. Eu escrevo umas coisas e leio outras. Estou lendo. Né? Agora, os jovens leem muito pouco. Você tem uma ideia? Eu faço um artigo semanal chamado Parece, mas não é, que não é um artigo de política, é um artigo de história. Uhum. Que parece que é de política. Eu vou lá, presidente derrotado pelo Supremo Tribunal. O artigo sempre tem 3 grandes parágrafos. 3 Uhum. parágrafos. Aprendi com Heitor Coniz. Uhum.
Nos 2 primeiros, parece que é o Lula. Pô, esse cara tá metendo pau de Lula. No 3º parágrafo, aí o cara fica sabendo que é uma briga entre o Franklin Delano Roosevelt e o Supremo Tribunal Federal lá dos Estados Unidos. Uhum. Mas você só vai saber se você leu o Até o 3º final. parágrafo, vai saber o que se trata. Uma editora, Harvard, ela manda isso para 10 mil professores de história. Um dia me liga um diretor da escola, me esculhambando, dizendo que eu era petista, que eu era não sei o quê. Tira meu nome dessa lista, não me manda mais essa porcaria. Eu falei, não, professor, desculpe, eu vou tirar o seu nome, bababá, bababá, babá. Desculpe. Professor, o senhor leu até o final o artigo? Não, não li. Você não quer dar uma lida? Passou um dia, me liga o cara. Ô, desculpa, eu não tinha lido até o final. Quer dizer, olha só. Pô, entendeu? O cara não leu até o final, ainda não são artigos longos, são artigos pequenos. Uhum. Percebe? Então, o que eu vejo na moçada? Pouca leitura. Quase nenhuma leitura. Isso é grave. Uhum. Não importa se você está lendo tinta e papel, se você tem Kindle, eu tenho Kindle aqui também, mas eu gosto de tinta e papel. Ou se aqui nesse laptop, temos que estar lendo. Mas a moçada está lendo muito pouco. Interessante você ter trazido isso, porque na conversa também com o Milton, estou citando ele aqui muito, mas foi uma conversa muito boa também, ele lembrou de uma entrevista que ele fez com o Walter Longo, e eu depois, curiosamente, eu tinha assistido o recorte específico dessa conversa, onde o Walter Longo fala da inteligência artificial e da vantagem que tem as pessoas mais velhas na hora de usar os melhores recursos das plataformas de inteligência artificial, que no fundo as plataformas exigem que você tenha muita instrução do ponto de vista de linguagem, conhecimento, para realmente fazer os tais dos prompts, né, dos comandos. Então, seria a inteligência artificial, por mais que seja uma tecnologia super moderna, muito recente, as pessoas mais velhas estão sendo mais beneficiadas do que as mais jovens, justamente por falta dessa leitura, dessa capacidade de conhecimento e de, sobretudo, articulação de linguagem, né? Porque eu brinco, tenho um amigo que é um profissional de comunicação também, ele tem uma agência, e ele fala, não, eu não uso a inteligência artificial porque isso está tirando a alma do texto e tal. Eu falo, olha, eu vou te dizer a minha opinião, né? Eu não sou nativo, tal, eu sou geração X, quase boomer, mas assim, ao escrever, eu entendo que a inteligência artificial, ela pode ser usada como uma boa redatora, às vezes até uma boa repórter. Agora, eu sou o pauteiro e eu sou o editor. E ela faz um ótimo trabalho para mim de buscar informação, de fazer um primeiro desenho do texto e tudo mais, mas ela faz isso porque eu estou no comando. Eu digo para ela o que ela tem que fazer e depois eu faço o trabalho final. E é interessante porque, conversando com um outro amigo também, 63 anos, que é o Bob Wollheim, o último episódio um episódio recente foi gravado com ele. Ele fala assim, outro dia eu estava desenhando um projeto, eu iterei, né? Eu fiquei mais ou menos umas 15 vezes conversando com o ChatGPT, e era assim, mas espera aí, se você incluir esse estudo aqui que eu pesquisei, como é que fica o projeto? Não, mas agora, se você... E foi interessante que ao final, ele falou, nossa, ficou muito robusto o resultado. E ele falou isso para a inteligência artificial, eu gostei muito do resultado. Ela falou, eu fiquei muito feliz que você gostou do resultado, isso me deixa muito contente. E ele falou, imagina se eu faço isso com uma pessoa, eu peço para ela fazer o mesmo trabalho 15 vezes. Na quinta vez, ela já me mandou para o espaço. Então, eu estou trazendo agora esse tema aqui, que é um tema, obviamente, de muita complexidade, não dá para tratar ele de uma maneira reducionista, talvez, como eu estou tratando, mas eu queria, você que está se reinventando o tempo todo aqui, e não consegue largar essa cachaça, né, como você já anunciou aqui no início, como é que você vê isso também, o uso da inteligência artificial no seu trabalho, no trabalho de jornalistas, né? Você usa, não usa, como é que você usa? Eu tenho essa curiosidade. Olha, essa sua observação me faz lembrar um fato, é o seguinte, uma frase perigosíssima. Tudo o que um ser humano imagina, outro é capaz de inventar. Eu não sei quem é o autor dessa frase, mas ela existe. Você se lembra do Hall?
Claro. Computador. Perigosíssimo. 2001, Odisseia no Espaço, do Arthur Clarke, Uhum. que ele fez lá atrás. É. E o Hall assumiu o comando da astronave. Uhum. E aí? E aí? Olha a genialidade desse cara. Uhum. Você leu O Admirável Mundo Novo? Huxley, Como é que as claro. crianças são geradas lá, você sabe? Lembra? Uhum. Uhum. No laboratório. É muita coisa que eles previram, né? E aí? O 1984, se você quiser citar também, né? Você E tem aí? é. As crianças geradas no laboratório? Ficção. Nós estamos tendo cada vez menos filhos. O Brasil tem uma taxa de natalidade de 1,6 hoje. Para a gente repor a população, nós precisamos de 2,1. Uhum. Já já vai começar a diminuir a população do Brasil. Viu? E os países já estão diminuindo. Aí, e aí? O que nós vamos fazer? Não é uma boa pergunta? Uhum. Então, não faço a menor ideia o que vai acontecer com a inteligência artificial. E você hoje no seu trabalho, você tem essa experiência de já utilizá-la para alguma Pouquíssima. coisa? Um pouco? Na redação de alguma coisa e tudo mais. Uhum. Pouquíssimo. Eu acho que hoje ele está sendo utilizado mais no mundo corporativo Uhum. e não no mundo criativo. Uhum. Entendeu? Mas eu não sei não se ele não vai chegar lá. Se o Hall não vai vir aí dizer, peraí, não é essa cor, não põe essa cor não, põe a outra. Peraí, as pessoas não gostam disso, gostam daquilo. Peraí, a melhor ideologia política é essa, não é aquela. Não sei, Uhum. não faço a menor ideia. É. Ai, ai, também não faço, eu só sei que num processo, como parte de um processo criativo, ela pode ser bastante útil. O quanto ela vai evoluir a ponto de talvez fazer escolhas por conta própria, né? Porque quando você fala do Hall, ele chega num lugar onde ele fala, eu não preciso mais ser comandado, até porque, né, dando spoiler, pelo amor de Deus, é um filme bem antigo, se alguém não assistiu, não vai ser agora que vai assistir, né? Mas assim, eu não vou deixar você me desligar, né? Assim que a inteligência artificial toma conta, né? Quando o ser humano descobre que ela se tornou perigosa para a própria espécie humana. Então, eu espero que a gente não chegue nesse lugar, que ela siga sendo um bom assistente, como ela é hoje. Agora, a gente Eu não torço sabe. para que isso aconteça. Se vai acontecer, não sei. Né? Agora, Heródoto, para a gente ir fechando aqui a nossa conversa, para você seguir com o seu dia, pelo que você já contou, surpreendente, né? Porque você sabe como começou e não sabe como ele continua. Espero que ele siga sendo positivamente surpreendente com as suas aulas de yoga e com outras atividades que você vai desenvolver. Tem muita gente, sobretudo no mercado corporativo, e mais uma vez, você teve quantos anos à frente do mundo corporativo mesmo, do programa? Você teve um bom tempo também, né, antes do Milton? Foi. Vários anos aí. É um público que gosta muito desse podcast, porque é um público, diferentemente talvez dos comunicadores, como você mesmo está trazendo, ou das artes dramáticas, como eu trouxe, parece que tem uma data de validade. E essa data de validade, por mais que sigamos envelhecendo com saúde, né, cada vez com uma expectativa de vida muito maior, parece que no mundo corporativo chegou perto de 60 anos, já começa, ou você se toca, ou alguém vai te tocar, né? E talvez eu queria trazer aqui um pouco a sua perspectiva do que você sente que talvez o mundo corporativo precisasse, aí eu estou falando das lideranças, né, das próprias organizações, refletir do ponto de vista de mudar um pouco esse mindset, né, essa mentalidade, melhor dizendo, e do ponto de vista dos profissionais, o que eles deveriam fazer também para prolongar essa vida útil, essa data de validade, que não faria sentido nenhum uma pessoa que vai viver até 90, 100 anos, aos 60 anos não ser considerada mais útil no universo das organizações, né? Seria alguma recomendação tanto para as empresas quanto para os seus executivos lá que estão chegando aos 60 e já estão achando que está na hora de parar? Bom, recomendação não tenho nenhuma. Tem uma figura do budismo. Uma carroça só anda se tiver duas rodas.
Então, para essa carroça andar, uma roda você tem que estar bem fisicamente e psicologicamente. A outra roda você tem que entender o que está acontecendo no mundo. Se faltar uma dessas duas rodas, a carroça não anda. Né? Então, eu creio que são essas duas questões que fazem a carroça andar e o mundo corporativo ir para frente. O mundo corporativo sempre esteve associado ao desenvolvimento do capitalismo, mais firme depois da Revolução Industrial, lá no final do século XVIII. O capitalismo está passando por rápidas transformações. E o mundo corporativo vai a reboque disso. Às vezes ele é líder disso, mas às vezes ele vai a reboque disso. Então, se as pessoas entenderem isso, vão estar lá. Se não entenderem, a carroça não vai andar, independente até de ter 70 anos, 80 anos ou 45. Muito bom, meu caro. Olha, uma honra ter tido você no nosso programa. Queria te agradecer mais uma vez. Muito obrigado. Eu que agradeço, estou às suas ordens. Um dia que eu puder, vou escrever um livro chamado Envelhecendo com S. Muito bom. Eu vou aguardar ansiosamente esse livro. Já vi que você já está inventando alguma outra coisa para não parar. Vai ser Envelhecendo com S. Entendeu? Não, mas eu não tenho tempo, estou fazendo muita coisa. Não, mas daqui a pouco você inventa essa história aí e vai ser muito bacana daqui a alguns anos poder acompanhar o nascimento desse livro. Muito obrigado pelo seu convite, é uma honra aqui ter conversado com você. Muito grato, muito obrigado. Obrigado. Eu também queria agradecer a todos os ouvintes e telespectadores aqui que nos acompanharam. Não se esqueçam de seguir o Ed Free Road para mais episódios como esse, onde a gente procura desmistificar o preconceito etário e mostramos que o valor de uma pessoa está no que ela faz e não na sua idade. E no próximo episódio, eu vou entrevistar uma médica que foi uma das figuras essenciais para interromper o ciclo de mortes durante a pandemia de Covid. Pois é, outra conversa que promete ser incrível. Então, obrigado, Heraldo, mais uma vez e até a próxima. Um abraço.